a população brasileira. Na imagem aqui, o quadro da pintora Tarsila do Amaral, quadro Operários, que contextualiza muito bem o ano da sua pintura, 1933, e você vê uma população extremamente diversificada. Isso, com certeza, aí é uma das marcas da população brasileira, essa grande diversidade, e lógico, não poderia ser diferente. Se você acompanhou as outras videoaulas desse módulo aí de Geografia do Brasil, você vai compreender a razão de tanta diversidade, seja aí dos povos indígenas, sejam aí dos portugueses que migraram para cá, dos africanos que vieram para cá com população escrava, ou mesmo mais tarde aí japoneses, italianos, alemães, e esse Brasil extremamente diversificado de norte a sul, de leste a oeste. Mas primeiro acompanhe aqui a definição de população brasileira. Corresponde à nação ou sociedade brasileira que é formada a partir de características históricas, etnoculturais e linguísticas. É importante você compreender que a população que vai ser estudada, a população brasileira, não vai ser compreendida meramente nos números, quantos somos, como estamos distribuídos, qual é a taxa de fecundidade, a taxa de crescimento populacional. Nós vamos compreender muito mais do que números. Nós vamos entender relações, nós vamos entender a história, os conflitos que marcaram também a história desse povo brasileiro, que vai começar principalmente aí a partir do século XVI, quando os portugueses vão chegar aqui a partir da miscigenação de índios, brancos e negros, pós 1500. Então percebam bem que a população brasileira corresponde à sociedade, à nação, que vai se formar ao longo da formação territorial, da formação da história do Brasil, ok? E agora nós vamos olhar algumas características desse povo brasileiro, aqui o mapa destacando já essa diversidade, aqui o índio, não? O negro africano, o nordestino, o sulista, né? O gaúcho das campanhas sulistas. Primeira característica já, o próprio mapa cultural já destaca, população mestiça. A mestiçagem vai marcar muito a população brasileira. É um ponto, sem dúvida, que você não pode esquecer que esse povo diverso, esse povo rico, com uma história de luta. Acompanha lá. Predominantemente cristã. Importante você também compreender que essa população ela é majoritariamente cristã. Isso não é por acaso, tem a ver com a nossa colonização. A Igreja Católica, em especial, ajudou a empreitada do Estado lusitano a conquistar essas terras por aqui que até então pertenciam aos povos indígenas. Então, o padroado, o acordo entre a Igreja e o Estado, que nós já falamos aqui na nossa aula de formação territorial, acompanha na playlist aqui de Geografia do Brasil, você vai entender por que o cristianismo se tornou predominante. E mesmo hoje, com o Estado laico, ainda a influência cristã é muito presente na nossa sociedade. Então, esse é um ponto importante de você entender. E até mesmo analisar alguns casos de intolerância religiosa contra outras religiões, principalmente africanas, e isso se deve a esse passado onde o catolicismo era a religião oficial. Acompanhe agora outra característica comigo. Concentrada no litoral. Isso, sem sombra de dúvida, tem a ver com a chegada dos portugueses, tem a ver com a nossa economia agroexportadora, ou seja, voltada para o mercado externo, voltada para a metrópole. E é bom lembrar que essa chegada no litoral resultou em conflito com os povos indígenas. Esses mesmos recuaram para o interior. Então, por vários fatores, essa população se concentrou no litoral. A questão dos entrepostos comerciais, das vilas, das províncias, que mais tarde se tornaram capitais, né, de estados da federação, e também a economia litorânea, açucareira, né, bastante rentosa, já falamos isso aqui em aulas anteriores. Então é importante você compreender que a população vai estar no litoral devido ao nosso passado colonial, a nossa economia agroexportadora voltada para fora, e a população aí que foi expulsa, a população indígena que foi em direção ao interior. Então, durante muito tempo, e um legado
dessa formação é justamente aí a população concentrada no litoral. Acompanhe agora outra característica. Apresenta desigualdades sociais. Essa, sem sombra de dúvida, você que é brasileiro, você que vive nesse país sabe que o nosso país é um país desigual. A sua população convive com diferentes indicadores sociais. Enquanto o Sul, o Sudeste apresentam os melhores IDHs, fruto da concentração de riqueza nessas regiões, o Nordeste, o Norte e até parte do Centro-Oeste convivem aí com indicadores inferiores. E o Norte e o Nordeste lideram esses quadros de baixos indicadores, principalmente a índice na educação, a índice ligado aí à expectativa de vida, à distribuição de renda. Então, o nosso país, a nossa população, a nossa gente possui desigualdades regionais e sociais. Acompanha mais comigo. 86% da população é urbana. Outro ponto importante não é quantos somos, mas como vivemos, né? E vivemos na cidade. E a cidade, devido a um processo de urbanização bastante aí também desigual, acelerado, né? Que nós já falamos em outras aulas, nas aulas de urbanização nós falamos isso. Então é importante você fazer aí uma compreensão, um link com esses outros assuntos. É muito importante para você entender a realidade brasileira e no caso hoje, o povo brasileiro. E compreender o porquê dessa população está concentrada nas cidades. Isso, assista a nossa aula de urbanização que você vai compreender. Isso tem a ver com vários fatores, dentre eles a modernização do campo e o espaço agrário também. Nós já temos uma videoaula, assista lá também para você compreender que essa população ela vai estar na cidade, ela vai se concentrar na cidade, 86% foi essa característica que nós destacamos agora, se deve a um processo de êxodo rural associado à modernização do campo, associado aí ao processo de concentração de terra, a violência no campo e sem contar o próprio poder de atração que a metrópole vai exercer sobre a população. Então, esse é um ponto muito importante. Enquanto os países desenvolvidos há um relativo equilíbrio dessa população urbana e rural, no Brasil tem essa imensa desigualdade. 86% da população vivem na cidade e vive aonde? Grande parte nas favelas, nas áreas periféricas, carentes de infraestrutura, déficit habitacional, desemprego e outras formas de marginalização. Acompanhe aí outra característica. Crescimento demográfico estável. Isso é um ponto relativamente positivo, na medida em que a população brasileira controlou as altas taxas de natalidade, que até os anos 50 eram bastante presentes. A própria urbanização contribuiu para isso, o próprio acesso à informação e o advento do meio técnico-científico formacional acabou mudando os padrões culturais de família, né? Com um número aí elevado, em média, de 7 filhos. Os anos 60, 70 vai apresentar. A partir dos anos 80, 90, essa média cai para 2 filhos, hoje chegando aí a 1,8 e em queda esse indicador da taxa de fecundidade, que é o número ou a média de filhos por mulher no período fértil. Outra característica aí, a sua população é de 202 milhões de pessoas. Então, um dado muito importante você compreender que hoje nós somos um dos países mais populosos do mundo. Mas essa população ela não está bem distribuída, ela está concentrada no litoral e principalmente na região sudeste ou do centro-sul brasileiro, dependendo da regionalização, da divisão do Brasil que você considera. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Hoje somos 202 milhões de habitantes, distribuídos aí pelos estados da federação, concentrados no litoral e na região centro-sul, em especial nos estados mais desenvolvidos como São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais. Outro ponto importante é que o país, apesar de ser um país populoso, que tem uma grande população, ele não é um país povoado. Ou seja, como eu falei ainda há pouco, a população está concentrada no litoral, então isso
classifica o nosso país como um país não povoado. O que é um país povoado? É um país que tem uma população bem distribuída. E o Brasil não apresenta isso. O Brasil apresenta uma população concentrada no litoral. As raízes do povo brasileiro. O Brasil, e aí a própria imagem aqui já destaca, né? A imagem aí do indígena, a imagem aí do branco, né? Do branco europeu, a imagem aí da afro-brasileira, os africanos que vão influenciar, e com certeza aí esses três povos vão estar na raiz do povo brasileiro, esse povo que foi formado a partir de várias relações sociais, da dinâmica que vem se estendendo da colonização, do Império principalmente, não pode destacar o papel do Império, aí Dom Pedro I incentivou muito a construção do que o sociólogo, né, Demetrio Magnoli chama de corpo da pátria, né? A partir do Império, a pátria vai se formando e o próprio Estado, o Império Brasileiro, contribuiu muito para isso, né? Incentivando a educação, né? A fala em todo o território da língua portuguesa e gradativamente a construção dos heróis, dos personagens que vão marcar a história do Brasil. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo as sociedades indígenas. Então esses povos aí vão influenciar muito o povo brasileiro. A cultura indígena, não só presente nas tribos das áreas de reservas indígenas no Brasil, mas também pela miscigenação, mas também alguns hábitos culturais dessa sociedade, né? Seja aí na culinária, seja aí nas danças, né? Então você vai ter essa influência das sociedades indígenas, apesar de um grande holocausto, de um grande extermínio desses povos aqui no Brasil. Outro, o branco português. O nosso colonizador, inicialmente, aí os portugueses vieram para cá conquistar esse território que já era seu a partir da divisão do Tratado de Tordesilhas e gradativamente vão exercer essa influência. Uma delas é a própria língua portuguesa. Outra, a religião católica que vai vir com esses portugueses. E também a arquitetura urbana, se você olhar as cidades mais antigas do Brasil, principalmente as capitais, né, as metrópoles, possuem seus centros históricos, seus marcos, sua igreja, o seu centro histórico, olha o Pelourinho, por exemplo, o centro histórico de São Luís, de Belém do Pará e de várias outras cidades, seja no sul do Brasil, seja no norte, né, seja aí em qualquer outra região, a marca portuguesa vai estar aí no artesanato, a marca portuguesa vai estar na arquitetura urbana, na língua, na religião e outros hábitos aí que vão vir com os portugueses, nossos colonizadores. Outro, o negro africano, e esse que vem inicialmente como escravizado. Depois, ao longo de uma luta secular, consegue a sua libertação. Encontra dificuldade de inserção social, mas sem sombra de dúvida, esse africano, hoje esse afro-brasileiro, ele deixou suas marcas na sociedade, as mesmas marcas que os outros povos, seja aí na mestiçagem, a figura aí do mameluco, a figura, perdão, não seria o mameluco, mas seria o cafuzo, o que vai existir mais tarde é um mulato, né? Então, principalmente o cafuzo, que vai ser com o índio, e o mulato aí com o branco. Então você vai ter na pele essa miscigenação, você vai ter também aí a culinária africana, você vai ter as religiões africanas, e aí uma das estratégias para resistir ao Estado cristão vai ser o sincretismo, onde esses povos aí vão cultuar os santos do catolicismo, associando aí aos santos do candomblé. Então é algo que vai garantir essa identidade cultural. O que mais? A miscigenação, que vai ser essa marca, sem sombra de dúvidas, do nosso povo, da nossa população. Então, hoje é muito difícil, é por isso que o censo do IBGE, quando ele entrevista o brasileiro, ele pede que o brasileiro se autodeclare, se ele é branco, se ele é negro, se ele é indígena. Então, por quê? Porque é muito difícil você você analisar e definir alguém como indígena, como
branco como negro. Por quê? Porque os aspectos biológicos, né, vão marcar também essa miscigenação. O índio e o branco vai formar o mameluco. Então, o mameluco, né, ele é resultado dessa miscigenação específica entre o índio e o branco. E aí, o negro com o branco vai formar o mulato. E o índio com o negro vai formar o cafuso. Então, e depois, essas mestiçagens vão continuar a se encontrar. Então, na verdade, hoje o povo brasileiro é um caldeirão de culturas, de diversos povos. Então, é isso que marca o brasileiro, essa diversidade, né, que entre as regiões do Brasil vai exercer uma influência maior ou menor, e aí vão ganhar destaque outros personagens que nós vamos falar agora. Esse caldeirão de culturas e povos. Olha aí, o caboclo amazônico. Então, esse caboclo aí, que inicialmente, né, da miscigenação do índio com o branco português, agrega-se mais tarde o nordestino, que vai vir para a Amazônia em grande escala, principalmente em 3 fases. Na primeira fase da borracha, na segunda, e com os grandes projetos na Amazônia. O sertanejo nordestino, aqui em destaque a figura, né, desse sertanejo, aí o vaqueiro, né? A cultura nordestina tem muito a ver com a pecuária, tem muito a ver aí com essa tradição da atividade econômica da pecuária bovina. O crioulo do litoral, esse personagem aí vai vir como escravo inicialmente, e como já falamos anteriormente, consegue a sua libertação, apesar de ainda encontrar muita resistência inicialmente, né? O que vem cada vez mais diminuindo com a inclusão desses povos, apesar de ainda existir a intolerância, apesar de ainda existir a discriminação, mas as leis já avançaram no combate a isso e também, né, a própria sociedade conscientizando sobre a nossa própria história, a nossa gente. Acompanha lá. Caipira do Sudeste e Centro-Oeste. Então você vai encontrar também esse povo interiorano, esse povo que vai ter uma influência muito do espaço agrário, que foi predominante até os anos 60 no Brasil e que ainda deixa aí um legado nessas regiões. O gaúcho das campanhas sulistas, esse gaúcho aí fortemente influenciado pela migração que ocorreu para essa região de italianos, de alemães, né, de russos, de açorianos, entre outros povos que conquistaram aí e ocuparam essa região do Brasil. E soma-se a esses povos, né, os italianos, os japoneses, alemães, poloneses e açorianos. Esses povos aí vão contribuir ainda mais para esse Brasil multicultural. Crescimento atual da população brasileira. É importante você compreender que a população brasileira tem algumas características atuais, como essa aqui. Acompanha aí. Baixas taxas de crescimento demográfico. Importante você entender que a população brasileira não cresce em grandes taxas, como crescia até os anos 50, 60. A população brasileira ela vem crescendo em taxas bem menores. Acompanha comigo aqui nesse gráfico, que mostra muito bem a evolução da população residente no país. Você observa que até 1900, a população brasileira é 17,4 milhões de habitantes. Você percebe aí que até os anos 60 você tem um crescimento significativo, né? A seta ela sobe de forma bem intensa. E, posteriormente, ela vai crescendo, continua crescendo, porém, não num ritmo como crescia nos anos anteriores aos anos 70. Por quê? Porque a partir dos anos 70, o crescimento da população brasileira começa a sofrer mudanças, fruto da população urbana, fruto aí da industrialização e de outros fatores que a gente vai falar no final. Acompanhe aí outra característica da população, do crescimento atual da população brasileira. Taxa de fecundidade de 1,8 filhos por mulher. Então, as mulheres brasileiras estão tendo aí um menor número de filhos. Isso aí vai refletir na composição familiar, que até os anos
70, eram famílias numerosas, em média 6 filhos por mulher. Hoje são famílias com 2 filhos em média. E lembrando que há uma tendência também do único filho ou mesmo de não ter filhos. Então isso é fruto de uma nova cultura, de um processo de integração, seja da mulher, seja da economia globalizada. Então, uma mudança cultural na família brasileira. Acompanha mais comigo. Crescimento da população das cidades médias e pequenas. Então, um dado muito importante aí é que no início da urbanização, as cidades que cresciam eram as cidades grandes, eram as metrópoles. Porém, essas metrópoles hoje estão saturadas, hipertrofiadas. E com o desenvolvimento econômico para outras regiões, para o interior, as cidades médias e pequenas vêm ganhando aí à frente do crescimento. Isso são dados do último censo do IBGE. Acompanha comigo aí. População brasileira tem 202 milhões de habitantes, segundo o censo 2016. Já falamos essa informação e a população brasileira continua a crescer, não para. Nesse exato momento aí, dezenas, centenas de crianças têm nascido no Brasil aí afora. Outra característica desse crescimento atual, população jovem vem diminuindo e idosa aumentando. Isso é um dado muito importante, fruto aí da própria redução do crescimento demográfico, e também da baixa taxa de fecundidade. Isso vai refletir numa população jovem diminuindo. A população indo para a cidade tem acesso à informação, tem acesso aí ao meio técnico-científico formacional, tem acesso aí ao sistema de saúde pública, tem acesso às campanhas do governo, que buscam aí gerar qualidade de vida, como essa, deixe a camisinha entrar na festa, Aí a distribuição de camisinha durante o carnaval busca não somente diminuir os casos de contaminação por doenças sexualmente transmitíveis, mas também aí a própria diminuição da população, aquela gravidez indesejada que ocorre a partir do carnaval. A população idosa ela vem aumentando e isso se deve ao quê? A melhora na qualidade de vida. Então, nós já falamos aí, o idoso tendo acesso ao sistema de previdência social, o idoso aí tendo acesso ao sistema de saúde pública e ainda quanto adulto, contribuindo para a previdência social. E falando em previdência social, o crescimento da população idosa pode sobrecarregar o sistema previdenciário. Constantemente, os países mais desenvolvidos já passaram por isso. O Brasil, recentemente, aí vem trabalhando numa reforma da Previdência justamente para tentar equilibrar entre a população economicamente ativa, que contribui, para a população economicamente inativa e a população idosa. Então, aí o governo vem tentando aí aumentar um pouquinho do tempo de aposentadoria, o governo vem tentando aí reduzir o valor das aposentadorias, o que tem gerado aí no Brasil protestos afora. As causas desse baixo crescimento são industrialização, já falamos, urbanização, também já destacamos, entrada da mulher no mercado de trabalho. Nós vamos ter um tópico numa próxima videoaula que vai justamente debater um tema tão importante, tão interessante, o direito à mulher, a inserção da mulher e todo o movimento feminista aí que vem lutando por direitos aí bastante justos. E a difusão do meio técnico-científico informacional, que é justamente aí o acesso à informação, à ciência, ao conhecimento. Meus queridos, por hoje, nessa primeira videoaula sobre a população brasileira, a gente fez aí um pouquinho da definição, quem somos, a partir de quando começamos a formar esse povo diverso chamado de povo brasileiro. Destacamos algumas características até chegar no momento atual, em como essa população ela se manifesta, como essa população aí ela está representada em números e o que levou esses números a determinados aí a determinada porcentagem. Então, nesse sentido, não deixe de curtir essa aula, não deixe aí de se inscrever no nosso canal, não deixe de tirar suas dúvidas e até a próxima aula. Se liga, Rapidola!